tem nada de novo, não. No capítulo, a Física C do volume 5. Nada de novo. Eu quero trabalhar essa questão aqui que vai cair na tua prova. Eu vou te dar um circuito misto desse na prova e vou te pedir qual é a corrente que passa nesse cara, por exemplo. E na aula de hoje nós vamos exercitar isso. Pois não. Vai passar o conteúdo. Sim, sim. Trouxe a prova. Imagina quanto não vale isso aqui no mercado. E na verdade não vale nada que eu vou contar o que vai cair. Eu vou contar. Então olha só na minha, lógico, né? Porque, cara, tu acredita? Pergunta pro diretor onde que ele apareceu. O diretor é aquele branquinho que passa por aí. Pergunta pra ele, da família. Pergunta pra ele se o que aconteceu de mais bizarro entre os professores de física aqui no passado. Não tem. Eu sou pirralho, eu tô aqui, vai fazer 10 anos agora. Pirralho? Sim. O camarão Um dia eu consegui um camarão. Vou fazer um busto meu. O camarão dá pra ganhar um busto, meu moleque. Ô galera, olha só. É real. Olha só. Uma vez tinha dois professores que não se davam bem em física. Sabe que o ego, o professor é um cara que tem o ego muito inflado às vezes, né? E aí o cara chegava com a prova, falava, galera, anota aí, e dava as questões do outro cara. Entregava as questões do outro cara. Imagina, tipo, vai sair no braço. O que tu entregou? Vai sair no braço. Não, hoje estava eu dou super bem com meus colegas, estávamos nós ali discutindo. Um amigo me ofereceu até suborno, eu falei, eu sou muito caro, vocês não vão poder pagar. Ó, obrigado. Ó, negócio é o seguinte, quero ver, o que é isso aqui, ó, e o que é isso aqui? Fala. Como é que eu sei que isso aqui é um amperímetro? É pensar, né? Mais e menos, essa é a corrente convencional. Se divide, tudo bem? Aí se une a corrente de novo, porque teve uma bifurcação aqui, né? Aliás, aqui uma bifurcação, aqui um afunilamento, né? Então quer dizer que este objeto que interrompe o fio e foi conectado aqui, os elétrons, aliás, que percorrem no sentido oposto, né? Ou a corrente elétrica tem que atravessar por dentro desse objeto. Então é uma boa oportunidade para ele contar essa corrente elétrica. Então a galera percebeu que é um amperímetro porque está em série. É por isso que eu sei que é um amperímetro. Porém, para ele ser colocado naquele lugar do circuito sem alterar o circuito, ele tem que ter uma característica. Resistência interna muito baixa. Idealmente falando, nula. No mundo ideal seria zero. Na prática a gente sabe que ao instalar um amperímetro já estamos cometendo um leve erro devido à presença do próprio amperímetro. Esse cara que está conectado em paralelo em relação a esse ponto, ele vai medir a diferença de potencial entre o ponto A e B. Ou seja, ele só mede quantos volts estão atuando nesse cara. Eu não vou saber quanto atua nesse, nem nesse, e nem vou saber essa voltagem aqui. Só esse. Então é um voltímetro em paralelo com este resistor. Porém, ao instalar esse voltímetro, corre o risco de a corrente ser desviada. Para que isso não ocorra, resistência alta no mundo ideal, infinita. Então, a primeira coisa interessante aqui da aula passada é lembrar que um amperímetro que mede ampere, corrente elétrica, deve ser conectado sempre em série. E a resistência interna, nula se possível, muito baixa na realidade. Já o MED, conectado em resistência interna, infinita se possível, muito alta na realidade, para que não desvie a corrente. O que é um galvanômetro? Amperímetro de grande precisão, de grande sensibilidade. Ele chega a medir às vezes microampere, a milionésima parte do ampere. O que seria um ohmímetro? Mede ohms, mede resistência elétrica, parabéns. Multímetro, mede tudo. Pensa bem, um multímetro, ora tem que ser voltímetro, ora tem que ser... Então não é a mesma coisa que tu vai lá e coloca no circuito. Uma hora ele pode fritar. Era para ter resistência infinita, tem resistência zero. Frita o brinquedo. E aí o próprio multímetro tem a tensão lá. Ele te avisa, ó.
Só pode passar 10 amperes no máximo aqui dentro. Se passar mais, vai queimar o brinquedo. Né? Estou te falando daquele de 15 pila que eu te falei lá, da Havana 1001, certo? Se tu for pegar um amperímetro do profissional, aí realmente pode medir até 200 amperes. Mesmo assim, se ele errar e fizer passar 500 amperes, vai fritar o amperímetro caríssimo dele. Pode ser o galvanômetro também. Agora é que tá. Tudo bem, vou fazer uma colocação aqui, galera. Ó, depois a gente conversa. Um amigo fez uma pergunta. Um amigo fez uma pergunta no 3B. Professor, quais são as características de um ohmímetro? Pô, fiquei super feliz, porque não é comum uma pergunta dessa, né? Eu vou te falar que se o professor não estiver preparado espiritualmente, tu pergunta isso pra ele, como via de regra a gente não estuda isso, o cara pode não saber responder. Mas aí eu devolvi a pergunta. Alguém pode me ajudar? Qual é a característica que um ohmímetro deve ter? Já que tu sabe qual é a característica do voltímetro e do amperímetro, alguém arriscaria? O ohmímetro deve ter que característica? O que o ohmímetro mede? Resistência. Como é que nós fizemos para medir resistência em sala de aula? Medir a voltagem. Qual foi o equipamento que eu montei na sala de aula de nome estranho, que mede resistência elétrica? Começa com ponte, termina com Wheatstone. Muito bem, ponte de Wheatstone. Tu lembra? A gente montava uma ponte de Wheatstone para saber 3 e não saber 1. Mexia no variável que é o poten até equilibrar a ponte. Ou seja, para medir ohms, resistência elétrica, eu uso uma ponte de Wheatstone. E para ver se a ponte está equilibrada, eu uso um galvanômetro, que é ou seja, o ohmímetro ele tem dentro de si um amperímetro. Ou seja, a mesma característica do amperímetro é a do ohmímetro, certo? A gente não mede resistência elétrica diretamente, vai lá e pluf. A gente, na verdade, dentro do multímetro, quando seleciona a opção medir resistência elétrica, ele monta uma ponte de Wheatstone, só que eu não preciso ficar mexendo nela, ela já está montada prontinha lá dentro e só me devolve o valor da resistência. Não estou lembrado disso, professor. Vou relembrar aqui, vou refrescar a tua memória. Ó. Era assim o desenho clássico da ponte de Wheatstone. Chamei de R1, é o nome que tu dá também, né? Não importa, R2, R3, R4, aqui vem o galvanômetro, aqui é a fonte de tensão, um desses caras é variável. No laboratório, né, nas questões vestibulares, às vezes, para ficar prático, o cara deixa todo mundo do jeito que está mesmo, tu não conhece um, ele te afirma, a ponte está em equilíbrio. Ao afirmar que a ponte está em equilíbrio, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Lembra que eu chamei de cruz credo didaticamente? Tudo bem? Mas no laboratório, esta aqui é variável. Por que essa é variável? Porque tu conhece e não conhece, por exemplo. Tu vai mexendo no potenciômetro até o galvanômetro indicar 0. Aí se diz que a ponte está em equilíbrio. Nesse momento tu vê que valor ficou e multiplica. R1 vezes R4 igual a R2 vezes R3. Como tu não sabe R2, tu achou. A coisa foi evoluindo. Alguns caras inventaram circuitinhos que tu não precisava ficar equilibrando ele para achar resistência elétrica, uma ponte de vista um pouquinho melhor. Aí começou a nascer a eletrônica, que permite que a gente crie processadores que façam cálculos por nós. Então hoje naquele multímetro de 15 pila, tem um microprocessador lá dentro que faz continha para ti. Por isso que ele coloca ele na tomada, e a tomada fica indo de 310 a menos 310, lembra? 120 vezes por segundo. Ele faz um cálculo complexo e te responde 220 volts. Tá? Então tu vê, aquele aparelhinho de 15 pila tem uma tecnologia bacana lá dentro, cara. Muito legal. Bom, o nome disso? Ponte de Wheatstone. Isso é que é usado para medir. Então a gente pode dizer que um ohmímetro é esse conjunto. Ó. Esse conjunto é um ohmímetro. Então qual é a característica de um ohmímetro? É a mesma do galvanômetro. Resistência interna baixa, muito baixa. É isso? Aliás, se o cara te perguntar uma questão discursiva, mostra o que tu sabe. Qual é a característica, o que faz e quais são as características de um ohmímetro? Na verdade, o ohmímetro, que é para medir resistência elétrica, ele é composto por uma ponte de Wheatstone. E a ponte de Wheatstone funciona baseado num galvanômetro, que é um amperímetro de grande precisão. Portanto, a característica essencial de um ohmímetro é a mesma de um amperímetro. A baixa resistência elétrica. Concorda comigo? Então, tu vê, na verdade, essa pergunta não tem na apostila isso. Não tem, não é comum a gente trabalhar essa ideia. Mas, né, na aula a gente mostrou que para medir resistência elétrica usa-se galvanômetro. Legal. Então, uma ótima revisão sobre os aparelhos de medição usados aí em elétrica, em eletricidade.
Só que é o seguinte, ó. Eu quero fazer um exemplo como esse aqui que vai cair na prova. Aliás, eu já fiz esse exemplo, né? Na outra turma eu passei o exercício e a galera arriscou. Em seguida eu fui lá e corrigi. Bem parecido com o da tua prova. Podemos fazer o mesmo? Topas? Mas já fiz, não vou querer ver ninguém parado. Tu vai ter que tentar fazer o exercício. Vou até economizar tempo então, assim de repente a gente faz mais de um. Vou tirar o meu amperímetro. Vou tirar aqui o meu voltímetro. Vocês estão lembrados daquela macete para calcular a resistência equivalente em paralelo? Deixa eu ver se vocês estão lembrando do macete. Depois eu posso fazer mais uma ponte de Wheatstone, para a gente se familiarizar bem com ela. Deixa eu ver se a galera está lembrando do macete então. Quanto? Legal, é só dividir por 2, né? São 2 iguais. Agora são 3 iguais em paralelo. Divide por 3, dá 1 de 20. Eu fiquei chocado quando eu percebi que quanto mais resistores, menor era a resistência equivalente. Estranho, né? Eu boto mais um, em vez de aumentar, diminui a resistência. Por que mesmo? Mais um. Foi para quanto? 15. 30, 15. Ou pode pensar que aqui é 30 e aqui é 30. E 2 de 30 divide por 2 dá 15. Outra maneira de fazer. É isso? Certo? Por que, cara, eu boto um resistor a mais, a resistência equivalente diminui? Como pode? O resistor não resiste. O que está acontecendo? Vamos. Tu vê, né, cara? Mesmo as coisas mais simples às vezes confundem a gente. Tá aqui a explicação, ó. A entrada não é aqui, porra. A saída não é aqui. Quando eu botei um resistor a mais, eu não abri a estrada. Mais uma estrada. Mesmo que tenha pedágio, tem mais uma estrada. Vai passar mais gente. Tudo bem para vocês? Então, ó. Estrada e estrada. Um monte de estradinhas menores. A galera chega por aqui. Se eu abro mais uma estrada, não vai poder passar mais gente? Quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência. Tudo bem? Menor. Quanto é que dá agora? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caiu para 10 já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 dividido por 6, 10. Pô! E se eu tivesse botado 10 de 60? Sério, você quer uma cara aqui? 60 dividido por 6 deu? Se eu botar mais 4, vai dar 10 de 60, não é isso? Vai cair para 6. Que loucura! Quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência. Então revisamos o macete. Agora deixa eu ver se a galera está afiada mesmo. Como é que o amigo chegou à conclusão de que é 20, sem fazer contas grandes? Tu pega o menor e coloca vários grandões no lugar, não é isso? 2 de 60 não dá igualzinho ao de 30? 60 por 2 é 30? 2 de 60 mais 1 de 60 são 3 de 60. E 60 dividido por 3 dá 20, sem fazer conta. Repito, esse macete não vai ser teu depois dessa aula, só se tu chegar em casa, exercitar, não conseguir, vir para assistência na semana que vem, me pedir, aí eu vou ficar todo bobo, parabéns, fizesse tua tarefa, discuto contigo, aí talvez mais uma semaninha exercitando, o macete é teu. Quando aparecer um circuito, tu faz ele mentalmente, não fica 1 sobre R, 1 sobre... saco aquilo. Legal! Deixa eu ver. Agora. Isso aí tem que pensar, tem que tentar. Tentou já? 10. Um diz 10, outro diz 10, é isso? Vamos ver? 1 de 60. 1 de 60. Aqui tem 2 de 60, já deu 3 de 60. E aqui é 3 de 60, porque 60 dividido por 3 dá? Então mais 3 de 60. Eu tenho quantos de 60? 6. 60 dividido por 6? 10. Caramba! Se tu não gostou, faz 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20, tira ele C, divide pelo baixo, multiplica pelo cima, inverte as frações, vai ficar ótimo. Certo? Mas tu vê, se o cara domina a soma de fração, ele também não chia. Eu chiei quando eu aprendi macete. Macete idiota, eu era bom em fração, baixava a cabeça e fazia. Na hora que comecei a ver o pessoal me passando, eu estava no primeiro e estava no terceiro. Eu, não, odeio perder. Fui lá e decorei o macete e comecei a usar o macete. Empatei com a galera que estava mais rapidinho. Certo?
Agora olha só, galerinha. Revisamos esse macete. Só a última. E nesse caso, como é que eu faço o macete? Transforma. Isso aí. Essa é a ideia, porque assim, quando a gente está aplicando macete até agora, a gente estava tentando fazer esse virar esse, né? Só que não dá para colocar vários de 30 para dar um de 20, né? Concorda comigo? Então eu transformo num elemento maior. Eu posso usar os 60 que eu estava usando anteriormente. 3 de 60 e 2 de 60. Dá 5 de 60. 60 sobre 5, 12. Sem fazer conta. Grande. Tá beleza? Então o jeitinho brasileiro, né? Tu pode mesmo... E por que eu descobri que era 60? Aqui estava fácil, né? Mas é o famoso MC. Quando tu vai fazer a conta com fração, tu não tira o MMC? Para poder dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? O MMC é esse resistor que tu vai duplicar ele várias vezes, ou triplicar. Tá beleza? Ou seja, em vez de fazer a conta no papel com fração, a gente faz com o próprio resistor. A gente faz aquela conta de fração separando os resistores. Treina esse macete que tu vai ganhar muito tempo. Tendo revisado o macete, desafio vocês a aplicar essas ideias aqui, ó. Olha que bonitinho que vai ficar. Vou pegar esse cara de 9 ohms, vou pegar um cara de 12 ohms e um de 6 ohms. Esse sujeito aqui eu vou botar 4 ohms e aqui eu vou botar 120 volts. Eu quero que vocês achem a corrente elétrica nesse cara. Para ninguém ficar parado. Esses dois estão em série, é só somar. Esses caras vão ficar em uso macete, vai ficar só um. Série, ficou um resistor só. E tu sabe o R e o V. V igual a R, calculou o I. Quando tu achou o I, tu achou já o I desse, né? V igual a R vezes I, acha a voltagem. Se aqui tem tantos volts e eu usei uma parte, o resto sobrou pra cá, né? Arrisca. Pelo menos enxugar o circuito e aplicar o V igual a R vezes I. Quero que vocês arrisquem achar o I nesse resistor. É uma das questões da tua prova. Tomara que não sejam os mesmos valores. Deixa eu até ver, né? Se for o mesmo valor, eu vou ficar muito puto.